Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e sabe quando uma coisa estraga o filme todo? Pois é. Eu assisti noite passada em Sorro, produção de suspense dirigida pelo Edgar Wright, que também fez a maravilhosa comédia Todo Mundo Quase Morto e o divertido Baby Driver. Mas eu fui com toda a expectativa do mundo assistir esse filme por causa de outros dois motivos. A recepção positiva da crítica e principalmente para ver a fantástica Anya Taylor-Joy. E o que eu posso dizer? Ela nunca decepciona e a crítica, posso dizer que concordei um pouquinho com a crítica dessa vez. Só que uma coisa estragou toda a experiência pra mim, e foi a personagem principal. Bom, como é de praxe neste canal, vou falar um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E sobre a sinopse, serei breve e apenas direi o que está no trailer. No filme nós acompanhamos a jovem Ellie, que depois de passar para a universidade, se muda para um quartinho ali em Londres, mais especificamente no Sorro. E tudo estaria lindo se ela não começasse a ter visões de uma mulher. E se isso já não era estranho o suficiente, as coisas pioram quando essas visões começam a ficar mais tensas e meio macabras, fazendo com que Ellie comece a acreditar que essa mulher foi assassinada lá nos anos 60 e que o assassino ainda esteja solta. E o pior de tudo, que possivelmente esteja atrás dela. Bom, parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. A direção é perfeita, a produção está excelente, a Anya está impecável como sempre, mas o roteiro e a Ellie me fizeram sofrer um pouco. Mas pessoas, a primeira coisa que eu preciso falar sobre este filme é que ele é extremamente bem dirigido. O Edgar Wright consegue criar e de perigo. Nas cenas dos dias atuais, essa mesma sensação de perigo fica rondando a personagem Ellie, inicialmente por outros motivos, mas logo muda por causa das visões. E é impressionante ver como o cara consegue fazer isso permear as duas histórias, fazendo com que quase a gente não sinta a transição entre elas. Outro ponto a ser elogiado é o trabalho que ele faz com os enquadramentos e com os movimentos de câmera que são fora da curva. Tem uma cena de dança em que as personagens ficam se intercalando que de tão perfeita chega a ser hipnótica de assistir. Ele realmente faz um ótimo trabalho e quase cria uma pequena obra de arte do cinema moderno. Nossa, pareci muito um crítico sério falando agora. Claro, ele é ajudado por uma produção impecável. Pessoas, os figurinos, os cenários, a iluminação, a ambientação, tá tudo excelente. A representação dos anos 60 é a que mais salta aos olhos, com os figurinos coloridos da Enya e com as luzes de uma Londres que parecia ser menos cinza. Além disso, acho que a fotografia das cenas dos dias atuais soube trazer muito bem esse lado moderno, mas ao mesmo tempo old school, que Londres tem, que é o charme do lugar. Pena que tudo isso que brilha aos nossos olhos perde um pouco do seu brilho por causa de uma das histórias contadas, que é a história principal. Nitidamente, a narrativa da mulher nas visões da Ellie é muito mais interessante do que a própria Ellie, e isso prejudica e muito o andamento do filme. Toda vez que rolava um flashback, eu ficava animado para ver a Anya Taylor-Joy, que só um adendo. Entrega e entrega muito. Existe uma transição da personagem ao longo da história que mostra o quanto ela sabe atuar. Voltando, eu também ficava animado com a história, com o mistério e muito mais interessado em saber como é que aquilo iria acabar. Porém, por mais que ambas as narrativas estejam muito bem entrelaçadas, a maior parte da história se passa nos dias atuais, onde acompanhamos uma jovem adulta vinda do interior enfrentando os perigos da cidade grande. Algo que nós já vimos em tantos outros filmes e que aqui não traz nada de novo. E eu não estou falando mal da performance da atriz Thomasin McKenzie, que se entrega de corpo e alma pro papel. Eu estou dizendo sim que a personagem dela é chata. Muito porque basicamente todos os clichês possíveis são colocados nela. Ela é a mais talentosa da turma, mas também é a mais tímida. Ela é meio destemida, mas facilmente enganada. E é desesperada, mas sempre tem alguém para ajudá-la. E por aí vai. Só elenquei alguns pontos. E como em grande parte do filme nós acompanhamos essa personagem, chega a um ponto que fica meio maçante ver aquela pessoa correndo desesperada por Londres o tempo todo. E repito, o problema não é a atriz. O problema é que tem uma personagem e uma história muito mais interessante acontecendo em paralelo, nas visões. Enquanto a narrativa dos anos 60 é misteriosa e empolgante, a narrativa dos dias atuais é previsível e cheio de coisas
coisas bem bobinhas. Tem uns momentos meio meninas malvadas, tem logo no início a apresentação de um elemento que simplifica o plot principal. E se não bastasse tudo isso, no meio dela a gente já consegue... O personagem dessa história é muito mais envolvente do que a jovem inocente perdida na cidade grande nos dias atuais. E por não saber equilibrar melhor as narrativas e criar um motivo muito simplista para ligá-las, o roteiro é o responsável por fazer o filme perder a sua mágica. Por esses motivos, Noite Passada no Sorro leva 3 alienzinhos. Eu fui pro cinema com uma expectativa enorme, mas tive que aguentar quase 2 horas de uma personagem surtada correndo por Londres e doses homeopáticas da Anya Taylor-Joy. Porém, a experiência só não foi perdida por causa da direção impecável e da produção excelente, que me fez querer ter vivido na Londres dos anos 60. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu o filme? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!